46. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos ou dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. A igreja pode estar adorando com você. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, o que eu quero aqui nessa noite, glória a Deus, na parte de Deus, falar um pouquinho a respeito de algo que quase a gente não se vê, né? Pregar. É a respeito da glutonaria, na qual, né, às vezes a gente deixa de lado, fala sobre pregação de libertação de um drogado, libertação de um homossexual, prega sobre prosperidade, prega sobre renovo, sobre batismo, mas eu, assim, dificilmente ouço sobre a glutonaria, que é um tipo de pecado. Glória a Deus, porque está escrito, né, em Provérbios 23, 21, pois os bêbados e os glutones empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Também a gente vai encontrar, glória a Deus e aleluia, em Gálatas 5, 21, né, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E uma dessas está incluída a glutonaria, que é um tipo de pecado. A glutonaria é a qualidade de glutões, alguém que tem gula, que come em excesso, né? E que faz devoção à comida, que tem impulsão à comida, que idolatra a comida, certo? E o que me chama a atenção, que Jesus tratava em meu coração, é que Satanás, ele está adoecendo a igreja. Ele está adoecendo a igreja. Porque lá no mundo as pessoas não conhecem a verdade. E às vezes eu já ouvi falar, irmãos, uma pessoa que não quer te falar. Vocês crentes, vocês falam de nós que bebem, que fumam, mas vocês não observam que vocês comem demais. E ele disse, eu já vi crente que é mal educado, que come muito, não tem educação, que comete o pecado da glutonaria. Eu baixei minha cabeça, não podia falar, porque até então eu não tinha ainda esse conhecimento, certo? É por isso que nós temos que vigiar, porque está escrito aqui no versículo 36, vigiar. Às vezes nós vigiamos tanto, mas esquecemos de vigiar nessa área, porque até então Deus criou o nosso organismo, o nosso intestino, o nosso estômago pequeno, não foi para comer muito em excesso. E sabe como é que está acontecendo? Nós estamos adoecendo, trazendo a doença para cima da nossa mesa. Porque Jesus está dizendo assim, porque virá como um laço. Ele disse para nós vamos analisar, olhar por vós, cada um de nós vai se analisar, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria. Aí aqui no
versículo 35, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. E o que acontece? O homem, a gente observa que no passado, no tempo da minha bisavó, talvez, não existia tanto alimentos processados e ultraprocessados como existe hoje. Antigamente era tudo natural, o povo se alimentava de suas coisas naturais. Aí depois o inimigo vai e projeta na mente do homem e começa a inventar uma série de alimentos que são baratinhos, né? E a gente traz para cima da nossa mesa. Hoje o homem modificou o trigo já não é mais que nem no tempo de Jesus. O nosso trigo está altamente modificado, provocando maior causador de inflamação é o trigo, está no pão, está no bolo. E a gente não está tomando cuidado com isso. Sabe o que eu estou dizendo isso? Porque antes de eu vir para cá, o Senhor me tratara há 4 anos. E eu não queria pregar essa mensagem. Eu trouxe a saudação, terça-feira. Meu marido até disse: se tu deseja pregar, olha a Deus e peça a confirmação. Eu não pedi para Deus para me pregar essa pregação. E eu acabei de falar com Deus: eu não te pedi para me pregar essa pregação. Foi o meu marido, talvez. Mas eu não me mando, porque o Senhor não me deu um espírito de covardia. O Senhor nos deu um espírito de ousadia e de coragem para alertar a igreja na verdade que está escrita na Bíblia, irmãos. Vamos tomar cuidado da maneira que nós estamos nos alimentando. Que o nosso alimento venha ser um alimento que venha trazer saúde para o nosso corpo. Jesus está alertando a igreja dele que ele ama, a igreja que vai morar no céu de glória. Jesus, ele tem um amor tão imenso pela igreja dele que ele levanta os dedos, irmão, para falar uma simplicidade. Nosso pastor nos ensinava terça-feira que Deus, ele disciplina o filho que ama. Mas também o Espírito Santo, ele aconselha. E o Senhor está vendo o que está acontecendo na face da terra. A humanidade está doente. Porque a gente vê uma série de... Eu não vou colocar pessoas mais velhas, não. Crianças com câncer, crianças com hipertensão, crianças com gastrite. O meu sobrinho deu pressão alta com 9 anos. Sabe o que causou nele? Salsicha. De tanto comer salsicha, deu pressão alta. Então a gente está observando que Satanás está trabalhando bem aí na vida das crianças que vão ser a igreja de amanhã. Mas como, irmã Esther? Não é só pelo mensagem subliminar, não, irmão. É na mesa, é o lanche que eu vou dar para minhas filhas, que é a igreja de amanhã. Que tipo de alimento eu estou alimentando a minha família? Porque Jesus está dizendo na palavra dele que não é para o nosso coração se voltar, está bem aqui, ó. Bem aqui, olhar por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria. É um laço, irmão. Porque Jesus disse que esse laço viria sobre toda a terra. Jesus hoje chama a atenção da igreja dele que está viva, os remanescentes que estão aqui para vigiar no alimento que vocês estão colocando na mesa de vocês. Porque Deus, ele é amor. Ele cuida da igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos mulheres intercessoras, mulheres de oração que precisam estar com força nesses últimos dias para suportar os dados inflamatórios do maligno. E ele quer matar a igreja pela nossa boca. Café da manhã. Como é que está o teu café da manhã? Deus pergunta: como é que está o teu café da manhã? Como é que está o teu almoço? A sua janta? Irmão? Porque o Senhor quer uma igreja sarada, uma igreja com saúde física, para evangelizarmos, para marchar nessa terra com força. O Senhor quer levantar uma igreja sarada, um corpo forte, para sair nesses 4
canto aqui, ó, fazendo a obra, marchando, sem estar desmaiando, sem estar passando, desmaiando. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Você é aquilo que você come. Se você come alimentos ultraprocessados, processados e come demais, o seu corpo é por isso. Está escrito bem aqui, provérbio bem aqui, ó. Os glutões empobrecerão e a sonolência os vestirá de trapos. Aí vem um desânimo no corpo, aí vem uma moleza, um sono, uma preguiça, junto logo vem logo uma legião para impedir, sabe o que, irmão? Eu e você está aqui para fazer a obra de Deus. Aí ele fica rodeando, dizendo: ele está comendo margarina demais. Aí eu vou entupir a veadeira, a válvula. Irmão, vou dizer uma coisa para vocês. O testemunho que Deus me lembrou bem que o meu tio, com 46 anos, faleceu com 2 artérias e 2 válvulas entupidas. Mas eu me lembro perfeitamente quando eu era criança. Ele comia demais. E eu escutava minha mãe dizer: Roberto, tu come muito óleo, tu come demais, tu passa muita manteiga no pão, tu come demais. Ele: não, mas se morrer em terra. Todas as vezes ele dizia isso. A maioria das vezes. Sabe o que aconteceu? O tio que eu mais amava nessa terra, o único que eu tinha, faleceu. E eu até disse para Deus: Senhor, que ele morra ou antes do meu casamento ou depois. Que ele não morra no dia. Porque ele foi despachado. As artérias e as válvulas. Sabe o que matou ele? Que Senhor me passar? A desobediência. Porque, irmão, tem algo que nossos antepassados já diziam, que não se come bebendo água. Alguém já disse para vocês no passado? Não se come bebendo. Não se come bebendo. Eu me lembro que minha avó dizia para mim, ela dizia assim: faz mal. E aí não explicava, né? Eu não sabia explicar muitos anos. Paralisa o sistema digestório. Comer bebendo líquido. Aí você está se adoecendo. E Jesus, nessa noite, ele está chamando a atenção da igreja dessa geração. Ele quer uma geração forte, começando pelo alimento. O alimento do dia a dia, que é o físico. Para que isso não seja como um laço na nossa mente. Isso venha trazer enfermidades que venham nos levar a parar em hospital e impedir a gente de fazer a obra. É ruim demais, irmão. Quantos irmãos não estão internados agora, irmão? Fazendo hemodiálise, né? Hemodiálise, fazendo tratamento e tá lá. Ai, como eu queria estar no culto, como eu queria evangelizar. Senhor, se o Senhor me curar, eu vou fazer tanta coisa. Quantos não estão agora arrependidos de todo o tempo que viveram na vida de forma errada? Eu estou falando na área alimentar. E agora quer fazer tudo diferente. Por que não? Porque foi parar lá no leito. E Jesus, ele chama a nossa atenção. É para nós vigiarmos a forma que nós estamos nos alimentando, porque tem alimento aí que é enviado do inferno. Irmão, mas a gente tem a mão. Sim, e eu consagro, amém. Mas, irmão, se você sabe que aquilo é um processado, um ultraprocessado, cheio de conservante, cheio de toxina, cheio de veneno, por que você coloca ainda no corpo? Você pode sim mudar a sua alimentação. Você pode trazer as verduras, vegetais, as frutas, tudo natural para cima da sua mesa, porque foi o nosso Pai que criou para nós. Como está escrito aqui em Gênesis, que Deus me dava esse versículo, Gênesis capítulo 1, e aqui versículo 11, está bem aqui, ó. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que é de semente, árvore frutífera que é de fruto, segundo a sua espécie. Tem a farmácia de Deus,
tem um alimento de Deus para nós, irmão. Está escrito, é bíblico isso. Tudo está escrito aqui na palavra de Deus. Aqui não tem refrigerante, hambúrguer, salsicha, cachorro quente. Não estou vendo aqui, não. Não estou vendo. Glúten que está no macarrão, nessa macarrão aqui. E os jovens querem estar se alimentando aí, com 20 anos não consegue nem jejuar nem um dia todo. Não consegue nem subir essa ladeira aqui para ir lá na divina evangelizar. Quando chega lá em cima, ela está desmaiando. Por quê, irmão? O que Jesus quer é uma igreja sarada, uma igreja forte, que tem vigilância na sua alimentação, na sua mesa, porque o Senhor vai levantar aqui grandes missionários, evangelistas, pregadores, pastores, cantores, levitas, diáconos, diaconisas, intercessoras, só mulher forte, só varão forte, cheio de vigor, porque todo mundo vai se alimentar de maneira correta em nome do Senhor Jesus Cristo, porque nós podemos. Eu estou num processo com a minha família. Não está sendo fácil com o meu sogro, mas ele cada dia está se esforçando e ele está aceitando. A mudança não é fácil, mas meu marido também está mudando, né? Um pouco, mas está todo mundo seguindo, né, o alimento de Cristo. É a palavra que está escrito aqui para nós. Irmã, não vamos mais comer carne, é claro, não quiser comer carne, frango, peixe, porque nenhum disso daí tem glúten, então não faz mal, você pode comer. Aí coma com moderação, não precisa você encher muito sua barriga e prejudicar o seu sistema digestório. Glória a Deus. Tem mais outra palavra bem que é assim, em 1 Coríntios. Glória a Deus. 1 Coríntios. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui achei. 10:31. 10:31 vai dizer o seguinte: portanto, que comais, que bebais, ou façais, outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmão, estou dizendo aqui que é errado você gostar de comer, tá? É bom comer, tá bom? Porque Deus nos deu coisas boas para que nós Deus nos deu coisas boas para serem desfrutadas, mas de uma forma saudável e moderada. Assim ninguém adoece. E assim todo mundo fica feliz e se sentindo melhor. Glória a Deus. Os irmãos não esperavam uma mensagem dessa, né, irmão? Mas é como eu disse, eu não me mando, eu não queria. Eu tentei fugir uma outra palavra, mas eu senti o meu coração queimar e arder, e o Espírito Santo me constrangiu quando eu me sentei aqui nessa cadeira, e me constrangiu, e ele disse: eu te dei um espírito de covardia, Esther, eu te dei um espírito de coragem. Avisa a minha igreja que muitos não estão vigiando nessa área, e eu quero alertar a minha igreja, para a igreja saber escolher os alimentos que traz saúde. Glória a Deus. Eu também me lembro de um versículo aqui que eu até anotei, João 4:34, né? E Jesus disse assim: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ali quando os discípulos encontram Jesus com a mulher samaritana, né? Aí eles se espantam de Jesus conversando com aquela mulher e oferecem comida para Jesus, e eles se perguntam a ele: será que o mestre já comeu? Aí Jesus até diz assim: eu tenho uma comida que vocês não podem comer. Aí Jesus, ele responde que a comida dele era fazer a vontade de Deus e realizar a sua boa obra. Glória a Deus e aleluia. Amém, irmãos? Então, meus irmãos, olha essa passagem aqui, de todo
a respeito, glória a Deus, dos últimos tempos, né? Os sinais, ela vai falar. E Jesus vai concluir essa mensagem, todo o texto, todo o capítulo 21, terminando dizendo esses 3 últimos versículos, que é para cada um de nós se analisarmos, para que o nosso coração não seja voltado à comida, à glutonaria, ao desespero, à embriaguez, certo? À embriaguez. E também, irmão, para que isso não venha nos adoecer, como a gente já relatou, que isso não venha nos tirar o foco da vontade de Deus, da palavra de Deus, e que os irmãos venham ter força, os jovens venham ter forças para colocar no organismo o que nutre, como eu sempre converso com o Ítalo, né? Eu sempre estou conversando com o Ítalo, explicando com as minhas filhas. Acredito que quando ele casar, ele vai ser um homem bem saudável, vai cuidar da esposa, glória a Deus, aleluia. E Jesus termina dizendo o texto: vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que não sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, e estar em pé diante do Filho do Homem. Jesus quer que a igreja esteja de pé na área espiritual, de pé na oração, de pé na intercessão, de pé nos cultos de ensino, na escola bíblica, de pé na área alimentar. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, então, eu não tenho muitas palavras mais para falar. Até aqui Jesus falou. Eu peço para a igreja, eu peço perdão, porque eu sei que é um assunto que biblicamente que a gente viu, que Jesus deixou para nós, Deus criou, está na Bíblia, né? Jesus ele manda que a igreja venha vigiar nesses últimos dias, porque se ia ser algo que ia tomar de conta de toda a face da terra, né? E nós não estamos exemplos de não passarmos por esse momento de dificuldade, porque é difícil tirar algo que você tem costume todos os dias de comer. É difícil, mas meu irmão sabe como eu venci? Eu venci orando. Eu fiz propósito, eu dizia a Deus o que eu gostava de comer. Uma das coisas que eu mais gostava de comer diante de Deus aqui, eu gostava muito de leite líquido. Para mim, eu tirava água, eu tomava muito. Eu era apaixonada por leite líquido. Mas quando eu descobri que é um dos piores alimentos que o ser humano pode colocar no corpo, e todos os dias eu via aquilo, eu lia aquilo, e todos os dias até que o meu paladar começou a rejeitar. E eu disse: Jesus, e agora? O que eu faço? E eu comecei a orar e a pedir para Deus lavar o meu intestino e tirar aquilo. Eu só vivia doente numa rouquidão que não passava. Entendeu? A inflamação do glúten, a inflamação desses alimentos que inflamam o corpo humano, o corpo que é a igreja de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo e tem que ser um corpo limpo, sarado, cheio de saúde, porque Jesus vai derramar saúde. Jesus está derramando saúde física nessa congregação. Está sendo derramada saúde. Glória a Deus para cada um de nós, porque Deus é bom o tempo todo. Amém, irmãos? Gente, olha, eu quero agradecer a oportunidade. Em nome de Jesus, continue dizendo que Deus falará com a igreja, porque eu estou sentindo uma chama maravilhosa dentro do meu coração, porque eu não me covardei de falar o que eu não queria falar. Glória a Deus, aleluia.